de hoje aqui viemos trazer uma comparação entre duas caixinhas de som portátil da linha LG X Boom. Essa aqui é a XG5 e essa outra maior é a XG8T. E o que eu já posso te adiantar é que além dessa diferença de tamanho que vocês conseguem perceber aqui, elas também têm algumas outras diferenças bem importantes. E a ideia desse vídeo é justamente ajudar você a decidir qual a melhor opção para você que está em busca de um aparelho como esse. Até porque essa aqui custa mais ou menos o dobro do preço dessa outra aqui. Mas será que vale toda essa diferença? Ou se você busca economizar, esse modelo aqui já te atenderia bem? Então, sem enrolar, eu já vou começar o vídeo falando sobre o que eu acredito que vocês mais devam querer saber, que é sobre a qualidade de som. E embora eu já tenha testado elas antes, durante algum tempo, para fazer esse vídeo, acho legal eu ligar as duas aqui pra gente dar uma olhada junto como as duas se saem em funcionamento. E assim vocês já sentirem um pouco da diferença de som. Então agora eu vou pegar meu celular aqui e vou colocar uma música pra gente poder testar. Já comecei a tocar aqui no modelo 5, ó. O volume tá no máximo. Eu acredito que vocês ainda vão conseguir escutar bem minha voz, mas eu vou deixar alguns segundinhos para vocês prestarem atenção no som que ela consegue emitir. Legal, né? Agora vamos pausar aqui e dar play nessa aqui, que é a outra. Você tá percebendo que o som é bem mais alto. Eu aqui consigo perceber, tá? Os graves também são bem mais perceptíveis. Eu acho até melhor eu fazer isso aqui, ó. E aqui pro microfone que eu acho que fica melhor. Vamos dar um pause aqui e passar para essa. Agora ela tá virada aqui pro microfone também. Acredito que vocês vão conseguir perceber essa diferença, né? Deixa eu pegar uma outra música aleatória aqui. Passar mais pra frente. Que é uma música bem mais agitada, pelo visto. Agora eu vou passar para essa outra aqui, que é a XG8T. Mas que chamado também. Mas então, o que vocês acharam da diferença? Gostaram mais de qual das duas? Coloca pra gente aqui no campo de comentários que a gente vai estar lendo as opiniões de vocês para ver quais modelos vocês preferiram. Mas aqui falando da minha opinião, falando sobre a potência de som, eu acredito que vocês conseguiram perceber como essa aqui é bem mais forte, né? Eu sei que às vezes aqui pelo YouTube é difícil de sentir essa diferença na prática, então é por isso que é legal eu comentar com vocês tudo que eu percebi aqui durante os meus testes. Se a gente fosse olhar pelas especificações, esse aqui tem 20 watts, já esse XG8T tem 60 mais 60 watts, o que totaliza 120 watts RMS de potência. Para ter uma ideia de potência, eu tentei ligar as duas entregando o mesmo volume e o que eu percebi é que se eu colocasse essa aqui ali no volume 60% mais ou menos, ela ainda ficava mais alta que essa outra aqui no volume 100%. Então sim, uma tem bem mais potência que a outra, embora a minha sensação aqui é que não parecia ter essa diferença de 100 watts entre as duas, como sugere as especificações. De qualquer forma, essa potência acaba sendo uma das grandes diferenciais entre esses dois modelos. Além disso, outra coisa bem fácil de perceber é como esse aqui consegue entregar graves muito mais fortes, o que torna a experiência de ouvir conteúdos com ela bem mais impactante. Só para vocês terem uma ideia, eu preferi usar essa aqui sempre com o recurso de som de boost ativo, para ajudar a impulsionar os graves. Esse modo está disponível nas duas com o objetivo de dar uma forçada a mais no som, deixando ele mais vibrante. Só que na XG8T o ganho não era tão grande assim, porque naturalmente ela já passava essa sensação de som bem mais potente e com mais graves que se destacavam muito bem. E inclusive no volume máximo, com o som de boost ativo, eu cheguei a reparar vez ou outra numa distorção no áudio quando ela estava no volume mais alto. E eu pessoalmente preferi deixar esse recurso desativado, pelo menos quando estava no volume mais alto, para manter o som mais fiel. Sobre os sons médios e agudos,
ambas as caixinhas mandaram muito bem e não tem um modelo que se destacou muito nesse aspecto. Se eu fosse ser bem exigente, talvez essa aqui se saia um pouquinho melhor, entregando um som um pouquinho mais nítido, mas eu acredito que possa ser só uma sensação mesmo. E eu fiz alguns testes também de duração de bateria para ver qual tem melhor autonomia, mas antes de eu compartilhar com vocês, eu só queria aproveitar e te convidar para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, porque aqui no canal a gente monitora os preços nas lojas confiáveis da internet, e sempre que um produto interessante aparece numa boa promoção, inclusive produtos como a linha XBoom, a gente te avisa por lá. O link para acessar o grupo vai estar no comentário fixado, ou você pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela se você preferir. E se você está curtindo esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, porque isso fortalece demais o nosso trabalho aqui no YouTube, além de confirmar se você já está inscrito aqui no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Agora, sobre a duração de bateria, eu tô passando os resultados aqui na tela. Eu testei as duas por 30 minutos e 1 hora para ver quanto de bateria sobrava, isso com o volume no máximo e som de boost ativo. Só que é claro que esses dados que eu passei para vocês podem variar baseado em diversos fatores, até mesmo o tipo de conteúdo que você está escutando, mas principalmente do volume que você está utilizando. Pelos cálculos da fabricante, por exemplo, a XG5 chega a alcançar 18 horas de bateria no volume em 50% e com a iluminação desligada. Mas no volume máximo dá para perceber que não chega nem perto disso. E mais um detalhe que eu percebi sobre a bateria é que nesse modelo ele tem uma medição menos precisa, mudando de 10 em 10%, o que pode ter impactado um pouco nos nossos testes, dando a falsa sensação de que ele consumiu muito mais energia, enquanto a outra é bem mais precisa, mostrando o consumo de 1 em 1% no aplicativo. Para recarregar a bateria, na caixa da XG5 a LG envia apenas um cabo USB, enquanto na XG8 ela vem com uma fonte própria do produto e o tempo de recarga das duas também foi diferente. A XG8T levou quase 3 horas para uma carga completa, enquanto essa outra levou aproximadamente 2 horas. Mas como provavelmente você vai precisar pegar a fonte do seu celular para carregar esse modelo, o tempo pode variar bastante dependendo da potência da fonte que você tem na sua casa. Mudando um pouco de assunto para falar sobre algo que eu gostei bastante nas duas, é que elas possuem conexão com o aplicativo da LG, o que permite ter acesso a alguns recursos nas caixinhas, como fazer equalizações de áudio e ajustar as luzes. E eu recomendo que, caso tenha alguma delas, dá uma olhadinha, porque inclusive é possível fazer atualização de software caso tenha alguma atualização disponível. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui no aplicativo é o recurso chamado de Wireless Party Link. Como eu tenho dois modelos de XBoom, eu consigo conectar elas para tocarem juntas, o que é bem legal caso você tenha mais de uma aí na sua casa. Inclusive, se as duas forem de modelos iguais, dá para ativar um modo chamado de Dual, que separa o áudio em estéreo, com um canal da esquerda e da direita saindo cada um por uma caixinha. E pode ser uma função bem interessante para quem for conectar esses aparelhos numa TV, por exemplo. Agora, se forem modelos diferentes, como eu tenho aqui, aí é possível usar o modo multimodo, que permite conectar várias unidades da XBoom para reproduzirem o mesmo som ao mesmo tempo. Eu vou mostrar para vocês como é simples de usar esse recurso. Eu vou pegar novamente o meu celular aqui. Então aqui já está aparecendo a caixinha de som que eu tenho sincronizada no aplicativo. Eu vou descer aqui para baixo e vou na função Wireless Party Link. Eu vou permitir, e como eu falei, tem dois modos aqui para eu escolher. Eu vou escolher o multimodo, porque são caixinhas diferentes. Vou permitir transferir para modelos próximos conectados, e ele já está procurando, né, como vocês estão vendo ali na captura de tela, já está procurando modelos aqui, e já achou a XG5. Coloquei para conectar. Se eu for aqui no YouTube de novo, tá tocando nas duas ao mesmo tempo, então é um recurso bem interessante. E algo que vocês devem estar reparando e eu ainda não comentei é nas luzes que nós temos aqui nas laterais das duas quando elas estão ligadas. E a iluminação pode ser ajustada pelo aplicativo para escolher entre diferentes modos e efeitos. E essas luzes dão um charme bem legal ao produto, o que eu imagino vai ser um diferencial para você que está buscando uma caixinha de som. Outro ponto que eu acho muito legal comentar é que ambas têm a proteção IP67,
que é uma proteção contra água e poeira. A resistência das duas permite, por exemplo, a imersão em até 1 metro de água por até 30 minutos. A diferença aqui é que esse modelo passou por alguns testes para receber um certificado de padrão militar. Então quem busca um produto que promete ser mais resistente, esse modelo aqui tem um selo de aprovação num teste feito pela fabricante. Falando agora mais especificamente sobre o design, ambos de forma geral têm um visual bem parecido, afinal fazem parte da linha X-Boom. A diferença mais visível fica por conta do tamanho de cada modelo. Agora, algo que me chamou a atenção é a alça híbrida que vem junto com a XG8. Dessa forma que eu estou utilizando, dá para segurar ela com uma mão, ficando como se fosse uma espécie de mala. Mas é possível mudar a sua configuração e ajustar a alça para ela poder ser colocada no ombro ou pode até mesmo tirar essa alça, te dando muito mais opções de utilização a depender da sua necessidade. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, ó. Eu vou desconectar aqui. Vou desconectar aqui também, vou puxar, e se você desejar, é possível, por exemplo, retirar aqui, esse acabamento aqui, a mesma coisa no outro lado, então a gente tira aqui, e assim eu consigo remover a alça caso você não queira utilizar ela no seu transporte ou você ache melhor utilizar ela nesse formato. Agora, outro detalhe de design é que na parte de baixo os dois modelos têm acabamentos emborrachados para que eles fiquem mais firmes sobre o móvel, especialmente durante aqueles sons mais graves que fazem elas vibrarem. Só que aqui eu percebi que o modelo 8T se sai melhor, porque por algum motivo ele parece que fica mais fixo aqui no móvel. Tem alguns outros pequenos detalhezinhos que mudam, como por exemplo a cor da logo X-Boom e o posicionamento dos botões, que aqui ficam bem na parte de cima e aqui ficou um pouquinho mais posicionado para frente mesmo que ainda na parte de cima. Mas nada que afete muito a sua experiência. Sobre conexões, ambos os modelos contam com Bluetooth na versão 5.1, que vai servir para você conectar a caixinha no seu dispositivo sem fios, seja um celular ou uma TV, por exemplo. Cada uma delas traz uma opção de conexão alternativa. Essa aqui, por exemplo, traz uma conexão auxiliar P2, enquanto essa outra aqui traz uma conexão extra USB. E vale acrescentar que esse USB presente aqui tem uma função extra, que é a possibilidade de recarregar a bateria do seu celular. Não é um carregamento muito rápido, mas que pode te salvar em algum momento que você estiver longe de uma tomada, porque é como se a caixinha de som virasse uma espécie de bateria portátil para celulares. Agora, antes de partir para as minhas conclusões, só queria reforçar o convite para entrar no nosso grupo de ofertas. Sempre que aparece uma boa promoção na internet, seja de produtos da linha X-Boom, mas também outros produtos interessantes, como celulares, TVs, projetores, soundbars, a gente sempre te avisa em primeira mão lá no WhatsApp. Para acessar o grupo não tem nenhum custo, é só entrar pelo link que está no comentário fixado ou escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Mas vamos para as conclusões. Se eu tivesse que escolher algum desses modelos, qual eu escolheria? Os dois modelos me agradaram bastante, porque fazem um bom trabalho no quesito qualidade de som e recursos, mas como a XG8T tem mais potência, mais graves e tem a alça que eu achei bem interessante para facilitar no transporte, eu teria tendência a escolher ela. Mas dependendo do que você busca, a XG5 pode ser sim uma outra opção a ser considerada. Primeiro por ser um aparelho mais compacto e leve, e dependendo da sua utilização, isso pode fazer bastante diferença. E o outro detalhe é o seu preço, que em muitos momentos essa aqui chega a custar metade do valor se comparado ao modelo maior, tornando ela uma alternativa pensando no bom custo-benefício. De qualquer forma, nesse vídeo eu tentei passar para vocês as principais diferenças que eu encontrei entre as duas caixinhas de som. Então agora é importante que você analise os pontos que são mais importantes para você, para assim dessa forma conseguir fazer a melhor escolha dependendo das suas necessidades. Acho que vale acrescentar que os dois aparelhos nós compramos com dinheiro do próprio canal, só para poder trazer esse review sincero para vocês aqui no YouTube. Então o apoio de vocês, seja com like se vocês curtiram o vídeo, um comentário sobre o que acharam do produto, ou até mesmo a sua inscrição no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos, seriam muito importantes pra gente. Então muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui e até a próxima!